Olá, pessoal. Uma boa semana para vocês que se inicia agora. Estamos na nossa edição do Céu da Semana, do dia 6 a 12 de julho, ainda sob os efeitos, os impactos do último eclipse do dia 5, que foi um eclipse lunar de lua cheia. Estamos também sob os efeitos, os impactos de uma lua cheia até o dia 12, domingo, quando entra a lua minguante. A lua cheia tem esse assunto da culminância, do apogeu, do clímax e do espaço ainda para crescermos em direção a algo que quisermos realmente realizar, colher, frutificar, do eclipse do dia 5 de julho, que foi uma lua cheia. Estamos, portanto, no caminhar da fase da lua cheia, que ainda é propício para que a gente expanda, alargue, aumente o volume, o investimento daquilo que a gente quer que frutifique, porque essa é a função da lua cheia. Mas também temos que tomar cuidado com as questões que a gente não quer que chegue a um ponto de clímax, um ponto máximo de agravamento, principalmente com a intensificação do fator eclipse, que está presente durante essa semana e ainda por alguns meses. No dia 12, temos a boa notícia que Mercúrio volta ao seu movimento direto, então os assuntos ligados a Mercúrio voltam à normalidade. Queria convidar vocês para assistirem no link acima aqui do vídeo um trailer dos melhores momentos do curso dos Nodos Lunares, que eu queria apresentar a vocês, que se trata de um curso bastante completo, de 17 aulas, de um tema que costuma ser assim, o fascínio dos astrólogos e dos estudantes de astrologia, porque são os nodos que nos indicam o caminho, a direção. Para cada um de nós, tem um modo de chegar no lugar onde almejaríamos chegar. E é sobre esse assunto que a gente trata no curso dos nodos. Antes de entrar no assunto propriamente da semana, que se inicia agora, entre o dia 6 e 12, eu queria dar um retoque no assunto dos eclipses. Lembrando que nós viemos de 3 eclipses sucessivas, uma no dia 5 de junho, outra no dia 21 de junho e agora a mais recente, no dia 5 de julho. E quero apontar uma situação interessante. Esse é um ciclo, né? Essa fase de eclipses de obscurecimento. Então, o que a situação e quem já estava antes do eclipse numa situação de perda de força, de potência, de luminosidade, de brilho, ou durante os eclipses entrou nesse modo baixa visibilidade, ou baixa expoência, ou baixa potência, dificilmente consegue se reerguer à luz, aos holofotes e voltar à cena com brilho total na vigência dos eclipses. Então, situações, pessoas, o estado de coisas que entraram nesse modo de baixa, a gente tem que deixar passar essa fase do eclipse para fazer esforço para voltar à cena. Segunda-feira, dia 6, um dia bem interessante para inaugurar a semana. Logo pela manhã, a lua entra no signo de Aquário, que sempre nos dá aquele humor, aquela disposição para deixar as coisas para lá, para nos libertar daquilo que estava nos incomodando, né? Nos afetando. Essa branda indiferença de Aquário deixa a gente mais livre, né? Mais desencanado para as coisas. À tarde, nós temos a lua se encontrando com Marte, o que nos dá um humor, uma disposição para iniciar as coisas, dar partida, ter fôlego, nos dar força para pôr energia naquilo que precisa andar e que só estava esperando a gente acelerar
né, o piso para que as coisas se desenvolvessem, se desembaraçassem. Então, aproveita essa tarde para fazer tudo aquilo que você, por preguiça, estava deixando para trás. À noite, nós temos uma graça de encontro entre Lua e Vênus, que nos dá esse humor, essa disposição para acarinhar, seduzir, abraçar, se não pudermos fazer isso fisicamente, abraçarmos emocionalmente aqueles de quem gostamos. Esse humor, essa disposição de distribuir afeto, né, de demonstrar afeto. Quando nós estamos nesse modo carinhoso, afetuoso, amoroso, harmonizador, presenteador, é impressionante como nós recebemos e atraímos boas coisas da vida. Na quarta-feira, dia 8, e com extensão, cujos efeitos ainda se estendem até dia 9, na quinta-feira, nós temos um encontro raivoso entre Mercúrio e Marte. Mercúrio em Câncer, Marte em Áries. Mercúrio ainda retrógrado. Aqui é o seguinte, conversas mal criadas são muito fáceis de acontecer sob esse ciclo. Mercúrio rege a fala, a comunicação, o diálogo, a argumentação, o funcionamento da mente, as ideias, aquilo que se passa pela nossa cabeça. E Marte, desafiando esse Mercúrio, e com essa fúria de Áries, a gente tende a reagir, a responder às provocações de uma maneira assim, bastante hostil, bastante belicosa. Tudo aquilo que nos irrita, a gente tende a argumentar ou responder com palavras muito bruscas e agressivas, só botando fogo, lenha no fogo, né? Lenha na fornalha. Então, diante de uma provocação, não reaja, não responda. Deixa o outro, deixa quem se irritou ficar com o desconforto de elaborar o próprio incômodo, a própria raiva, porque não vai encontrar um elemento para descarregar. Não seja você esse elemento sobre o qual os outros descarreguem as frustrações, as raivas, as indignações deles, né? E não rebata. Não responda a um e-mail, a uma proposta, a uma questão imediatamente. Deixa passar um dia, deixa passar algumas horas, para dar tempo para a mente entrar em operação e processar. Porque nessa combinação a gente tende a agir antes de pensar. Depois a gente se arrepende do que disse e do que fez e sobre o que agiu. Então não compre por impulso, não reaja por impulso, não decida por impulso, não lance uma proposta, não faça uma proposta ou combata um argumento por impulso. Aliás, o impulso aqui não será bom conselheiro. Depois, de novo, a gente se arrepende. Não alimente pensamentos rancorosos, raivosos, que gerem indignação, que gere irritabilidade, que lembre a gente de situações e momentos onde a gente se sente atacado, porque isso só vai produzir um mau pensamento que levará, que conduzirá a uma má ação. Dia 9, na quinta-feira, o dia amanhece com preguiça, uma quadratura de Lua-Vênus. É uma dificuldade de sair da cama, uma dificuldade de começar a jornada. E uma frustração maior, acumulada, de tudo aquilo que nós estamos sendo obrigados a nos privar nesse longo período de isolamento e quarentena. Aqui fica fazendo muita falta aquilo que nos agrada. Mas, logo a seguir, a coisa muda, o humor muda. A Lua faz aspectos com Urano, um bom aspecto com Urano, a partir das 11 horas da manhã. Então, deixa a partir dessa hora, 11 da manhã, realmente engrenar o seu dia. Não só porque esse Urano vem despertar a gente, fazer a gente pegar no tranco,
como também tem uma energia de desembaraço, né? Então a gente vai fazendo as coisas e as coisas vão se encaminhando, né? De uma maneira sem obstáculo, de uma maneira bastante rápida. Isso retroalimenta a nossa disposição de fazer as coisas. Possivelmente também deve surgir um fato novo, um contato, um telefonema, um recado, uma informação que liberta a gente daquela preguiça e nos anima, nos dispõe para a gente fazer o resto do dia com essa disposição de mandar ver. No dia 10, na sexta-feira, nós temos a Lua entrando na fase disseminadora. É uma Lua trígono ao Sol. É a segunda parte da Lua cheia. Para os assuntos que vinham crescendo, né, frutificando, dando bons resultados, uma boa colheita da fase da Lua cheia, essa é uma indicação que ainda dá para a gente estender, expandir para outras áreas, outros setores da nossa vida, esses benefícios, assim como um eco. Em compensação, se na fase da Lua cheia a gente colheu preocupações ou dissabores ou frustrações, há que se administrá-las nesse período da Lua disseminadora para que essas preocupações, esses engasgos não avancem, né, não se disseminem para outros cantos da vida da gente, poluindo outras áreas da vida da gente. Temos logo cedo pela manhã uma Lua em Peixes em conjunção a Netuno. Aqui realmente é outra manhã de preguiça, dificuldade de sair da cama, corpo mole, baixa energia, muito fácil desanimar, deixar para lá as coisas que a gente tem que fazer e um cuidado maior para quem anda realmente com uma saúde um pouco mais fraca ou mais debilitado, ou se convalescendo. Aí tem que ficar realmente esse tempo de molho, repouso, para recuperar as forças e não forçar as situações, não forçar o corpo, não forçar a reserva energética. Temos logo no final da manhã e no início da tarde, dois aspectos da Lua que vêm salvar o dia. O primeiro com Júpiter, essa Lua fazendo uma boa aliança com Júpiter, que retoma esses ares de confiança, otimismo, muda o humor para essa direção positiva e ficamos muito mais sensíveis, muito mais dispostos, com humor para olhar para os índices positivos da nossa vida, do país, das situações, dos outros. A gente está sensibilizado para aquilo que engrandece, que enobrece, para os sinais de melhora das situações. E já durante a tarde, nós temos um encontro entre Lua e Plutão, que também é salvador. Essa é uma energia de conserto. Tudo aquilo que ficou assim meio mal parado, ou deixado de lado, ou que a gente não teve fibra para resolver, ou um assunto que não andou, agora é hora de retomá-lo. Retomá-lo até o fim, aí finalizar. É uma energia de pegar e ir até o fim e fechar, concluir, né? Não deixar frestas, não deixar pedaços. E também para aquelas situações que ficaram assim, como eu falei, mal paradas, com um humor meio esquisito, um lance esquisito, meio sombrio, e ali limpar, tirar a sombra e resgatar o bem-estar, o conforto emocional daquela situação que estava meio esquisita, fazendo a gente se sentir mal em relação àquilo, a alguém, a alguma situação. No sábado, dia 11, temos um dia assim, bem eclético, com a Lua fazendo aspectos muito diferenciados, dando um humor, ao longo do dia, um humor que vai variando. Logo assim, no início da tarde, nós temos uma quadratura de Lua com Mercúrio, que é aquela situação que a gente acaba se enredando em múltiplas atividades, em múltiplos compromissos que a gente quer conciliar. Aí a gente faz um pedacinho de cada coisa. Isso gera ansiedade. Poucas coisas geram mais ansiedade na vida do que a gente não se dedicar de corpo inteiro ou de corpo e alma àquilo que a gente está fazendo. Quando a gente começa a fazer um monte de coisinha, tudo pela metade, tudo en passant, tudo rapidinho, isso vai gerando aquela sensação de não estar presente.
e aí gera esse sentimento de ansiedade. Podendo evitar cair nessa armadilha, escolha 2, 3 coisas, 1, 2 coisas e fique nelas. Deixa o resto para depois. Não tenta entulhar tudo nesse horário do início da tarde. No final da tarde, nós temos um encontro entre Lua e Marte. Aqui, assim, irritabilidade, mau humor, impaciência. Então, evite tarefas que obriguem a gente a ficar muito tempo parado, assistindo um filme muito longo, tendo conversas muito compridas, com muitos detalhes. Não se tem muita paciência para isso. Situações que já vinham irritando a pessoa, tirando a pessoa da paciência há algum tempo, aqui fica difícil de aturar. Se afaste delas. E também não se obrigue a estar em situações, assumir compromissos, estar em lugares ou com pessoas que você não esteja afim. O resultado não vai ser bom. No final da noite, já bem tarde, Lua e Vênus vêm salvar o dia de sábado. Aproveite esse momento para fazer as pazes com quem você se indispôs e para se reservar momentos deliciosos. E reserve esta noite para se presentear com momentos deliciosos. Estamos precisando disso. Dia 12, domingo. A semana se encerra com um dia muito interessante. Entra a lua minguante, aqui no dia 12, fica até o dia 20 de julho, que nesses momentos de eclipses sucessivas é uma fase bem-vinda, porque a fase da lua minguante sempre desintensifica, desinflama aquilo que vinha assim, fervilhando. Então, dá uma baixa, né, nos ânimos de uma maneira geral. Tem um efeito também importante na lua minguante, que é um efeito de prolongar. Tudo demora mais na fase da lua minguante. Então, tem essa coisa de não adianta pensar em acelerar situações, respostas, questões, atividades, porque ela tem essa energia de baixar o ritmo do tempo, lentificar. Okay? Tudo demora mais na fase da lua minguante. Nesse mesmo dia, Mercúrio entra finalmente em seu movimento direto, então todas as funções associadas a Mercúrio voltam à normalidade. As comunicações, os traslados, as entregas, o correio, os contratos, os papéis, os acordos, e a mente também fica num movimento muito mais linear, o pensamento muito mais direto, as ideias, aquilo que está pensado, pensado está, aquilo que está combinado, combinado está. No dia 12 ainda, domingo, nós temos o melhor aspecto da semana, o encontro entre o Sol e Netuno, Sol em Câncer, Netuno em Peixes, um encontro no signo de águas. Vamos deixar que essas águas lavem as nossas almas, o nosso coração, a nossa mente, desses pensamentos, desses sentimentos, dessas emoções tão duras, que nos contaminaram tanto, porque estamos atravessando ainda esse cenário muito assustador, muito devastador. Então vamos deixar que essas águas de Câncer e Peixe, esse encontro de Sol e Netuno, lave e nos deixe mais leves, com mais sensibilidade para perceber os sinais e seguir os sinais. É um ciclo muito mais para seguir os sinais do que para traçar metas e mapas. Nos guiar por as emoções, pelos sentimentos, perceber assim, o que eu estou sentindo em relação a isso. Possivelmente está sentindo certo, seguir por isso. É um ciclo também muito mais contemplativo do que ativo. Então, perceba e aceite e abrace o que chega, quem chega, naturalmente. Não é para ir buscar, conquistar, correr atrás, nadar atrás. É para acolher o que chega. O que chega é o que é bom, é o que é certo. Nesse ciclo, é como se tudo que tivesse ressonância com uma determinada situação,
com um determinado foco, com uma determinada condição, fosse atraído, chamado para esse campo, para que as coisas floresçam e aconteçam naturalmente, porque se parecem, entram em ressonância, se pertencem, é mágico. Pessoal, eu fico por aqui, uma ótima semana para vocês, a gente se encontra no próximo Céu da Semana. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Boa semana!